Fala pessoal, tudo bem? Então nessa animaçãozinha a gente vai dar uma olhada no modelo OSI como se ele tivesse sido implementado, né? Na verdade a gente já compreende que esse modelo é um modelo conceitual, um modelo de referência, e o modelo que realmente está implementado é o modelo TCP/IP. Mas para fins de compreensão, entendimento desse modelo, das camadas e o papel delas, porque que elas foram pensadas, estão classificadas da maneira como elas estão hoje e servem bastante de referência para discussão em tudo que é funcionalidade pertinente a uma rede. Essa animação ela está construída com esse intuito, ok? Então vamos olhar o modelo, né, e uma descrição de como é que nesse cenário ele está sendo aplicado no envio de um e-mail. Então no final haverá uma comparação entre os dois modelos. Então no modelo OSI a gente tem 7 camadas, né, separadas baixo para cima, cima para baixo, né, depende de como você queira ler esse modelo. Normalmente top-down, né, da aplicação até a camada física, bottom-up, né, da camada física até a camada de aplicação. E o objetivo principal, né, de uma rede é sempre transmitir informações, transmitir mensagem de uma máquina para outra com uma certa fidelidade, né, uma certa confiabilidade. Então, das 7 camadas, a gente vai explorar a função de cada uma usando um exemplo de um e-mail. Então, o primeiro ponto é entender que cada camada ela fala com a outra camada, no entanto ela fala de uma maneira indireta, certo? Mesmo que essas setinhas aí elas representem comunicações entre as camadas, o fato é a única comunicação direta que existe é quando a gente está no mesmo enlace, né? Isso, no mesmo link. Então essa rede aqui, por exemplo, vai ter esse nó e ele, o roteador aqui, essas duas máquinas a gente pode dizer que ela pode ter uma comunicação direta como está nessas setinhas aqui, né? Fisicamente eles estão na mesma rede, assim como essa aqui, assim como essa aqui, e eles têm uma conexão direta. No entanto, quando a gente se refere às informações que estão presentes em cada camada, né, que vem na verdade dos protocolos que atuam naquela camada, a gente fala de uma expressão chamada informações de controle, né? Control Information, informação de controle. Isso também na literatura você vai encontrar como sendo PDU, Protocol Data Unit, que são todos termos sinônimos, que basicamente são informações onde as máquinas vão usar, né, os protocolos geram, elas usam para você justamente controlar o trânsito da informação do pacotinho, né, da origem até o destino, né. Então em cima dessas informações são tomadas decisões de comunicação, de roteamento, de correção de erro, né, de retransmissão dos pacotes se for necessário e por aí vai, ok? Então o princípio fundamental desse mecanismo de transmissão é, primeiro, né, entender a ideia de encapsulamento. Cada informação que as camadas geram, né, através dos protocolos, eles vão sendo empilhados, vão sendo agregados, e essa informação posteriormente vai ter que ser desencapsulada, vai ter que ser olhada, né, no destino. Então, do nível de aplicação até embaixo, né, a gente vai ver aí que tem um processo de encapsulamento acontecendo, né, de cima para baixo, e logo no destino, em qualquer destino que saia e volte, vai ocorrer alguma forma de desencapsulamento, né? Então ocorre de cima para baixo encapsulamento, de baixo para cima um desencapsulamento para olhar as informações que estão pertinentes aí a essa comunicação. Então vamos para um exemplo. Esse nó vermelho ele vai enviar um e-mail para esse servidor aqui, né? Então isso aqui é um servidor de e-mail, isso aqui é um nó cliente, né, usando um software de e-mail qualquer. E para tal, né, se for enviar um e-mail, o que a gente tem que usar? Tem que usar um protocolo para envio de e-mails, que padrão na internet é o SMTP.
Send Mail Transfer Protocol, beleza. Sendo um protocolo da camada de aplicação, ele vai gerar várias informações de controle, que são os comandos, por exemplo, né? Cada protocolo tem um conjunto de comandos, e sendo um protocolo de camada de aplicação, ele obviamente faz parte do papel, né? E exerce o papel que a camada se dispõe, que é prover interface para que as aplicações usem. Então, um cliente de e-mail, um servidor de e-mail, ele interage diretamente com o SMTP, porque o SMTP não é a aplicação, ele é o protocolo que está subjacente à aplicação ou serviço, né? O serviço SMTP. Então, os serviços implementam o SMTP tanto na ponta do cliente como na ponta do servidor. E os detalhes de cada protocolo, né, obviamente, estão padronizados nas RFCs. Okay? Então, existe um RFC para SMTP, para DNS, para HTTP, etc. Okay? Então, essa informação ela é agregada, né, ela é encapsulada inicialmente já na camada de aplicação. Então, cinzinha aqui representa informação de controle desse nível e desse protocolo que é o SMTP. Okay? Quando chega na apresentação, o que é a responsabilidade dela? Né? Qual é a ideia da camada de apresentação? É tratar de como os dados vão ser representados, ou de uma maneira clara, né? Ou seja, de um formato onde as máquinas possam compreender da origem até o destino. Então isso envolve ASCII, Unicode, etc. Ou se você necessitar, né, de algum serviço, né, algum mecanismo envolvendo criptografia ou compressão, então em teoria, né, um modelo preconiza que você poderia implementar nessa camada, ok? Então aqui ele dá um exemplo que ele simplesmente converteria o texto para o formato ASCII para que fique legível em todas as demais máquinas aí nessa comunicação, ok? Então agregou-se mais uma informação de controle, né, mais um PDU da camada de apresentação. Chegou na camada de sessão, o que é que ela se dispõe a fazer? Então, camada de sessão, a ideia é que numa comunicação ela não ocorre tudo de uma vez. Você vai enviar um pacote, outro, né, até terminar a comunicação. Você tem vários fluxos de dados. E esses fluxos precisam ser controlados durante a comunicação. Veja que sempre vai ser algo acontecendo em paralelo, não é algo acontecendo isoladamente, porque a gente não está falando de uma rede de computação de circuitos, e sim de uma rede de computação de pacotes. Então os pacotes eles são enviados aos pedaços, mas cada pedaço desse faz parte de um fluxo único de comunicação. Então quando a gente fala de controle de fluxo ou sincronização do fluxo dos dados, a gente está falando justamente dessa comunicação, a continuidade da comunicação, mesmo os pacotes sendo todos fatiados, okay? Sendo quebrados. Então a camada de sessão agregaria informações, né? Agregaria informações que ajudariam nessa sincronia, ok? Ajudariam as máquinas a saberem que comunicação está acontecendo e onde aquele pacote se encaixa naquela comunicação, ok? Pois bem, então saindo da camada de sessão, vem para a camada de transporte, e é uma das camadas mais importantes, né? Não é à toa que o modelo da internet virou TCP/IP. No caso aqui, essa camada de transporte, ela está implementando o TCP, e o TCP, por sua vez, ele é um protocolo que oferece essas características, né? Confiabilidade, controle do fluxo, ou seja, como é que vai estar a transmissão na origem e no destino. Será que eles suportam as velocidades? Ele vai regular isso, ok? Você não pode pensar que uma máquina que está transmitindo a 100 gigabits vai transmitir na potência máxima dela para uma máquina que tem, sei lá, 1 megabit, 10 megabits. Ele não vai aguentar. Então o fluxo precisa ser ajustado constantemente da origem ao destino mediante suas capacidades, ok? A própria fragmentação, né, da informação. Então, se você vai transmitir um arquivo de 10 megas, ele não vai 10 megas de uma vez, vai ter que ser quebrado em vários pedaços, e alguém tem que fazer isso, né? A camada de transporte faz isso, o TCP faz isso. E ele usa um identificador, né? Mais uma forma de endereçamento, na verdade, em nível de transporte, para que identifique os processos. Então, as portas, o número de portas são usados para identificar os processos.
Então, cada máquina vai estar rodando vários processos, e como é que a gente sabe qual é o processo a entregar aquele pacote? Como é que o sistema operacional vai entregar aquele pacote para um determinado processo? Ele precisa saber o número da porta, ok? Quem designa esse número é o TCP, ok? No caso do SMTP, a porta é 25, padrão, né? Como a gente pode ver aqui, a porta 25, e na origem sempre é gerado um número aleatório, okay? Mas é fundamental ter esse conjunto, né? Essas duas combinações de porta, endereço, porta, para poder que a comunicação ocorra, ok? Então, na camada de transporte a gente chama normalmente que os dados são quebrados em segmentos, ok? Que vão ser posteriormente reconstruídos lá na camada de transporte do destino, aqui. Quando começar o processo de desencapsulamento, ele vai reconstruir o que foi quebrado aqui na origem, ok? Cada segmento é enviado para onde? Para a camada de baixo, na camada de rede. E obviamente a porta de origem e destino são definidas aí nas informações de controle do nível de transporte, né, no cabeçalho TCP, ok? Nesse caso. Muito bem, chegando na camada de rede, qual é o papel dela? Né? Então, a gente está percebendo que sempre é um trabalho em equipe, ok? Cada camada, cada serviço, cada protocolo vai sempre trabalhando em conjunto para prover o que é um intuito final de uma rede, prover comunicação. Então, chegando na camada de rede, ela já tem outras responsabilidades. Por exemplo, ela vai cuidar de endereçamento entre as redes, né? Nas interredes, na internet. Então, o endereçamento está ligado especialmente ao processo de roteamento, ou seja, dado o endereço, qual é o caminho que eu devo seguir, como é que eu devo enviar esse pacote para que ele chegue até o destino pré-definido, né? Na origem. Então, ela usa nesse exemplo aqui o IP, né? Você está tentando aproximar isso de um exemplo real. Os segmentos se tornam pacotes, ou seja, na notação, né, a representação em segmento viraria um pacote, né? Um pacote IP, um datagrama IP. Também é bastante usado esse termo, essa terminologia. Então você adiciona o quê? O que é adicionado nesse processo? Adicionado o IP de origem, IP de destino, junto com esse segmento. Então isso é adicionado ao pacote IP que contém informações de controle do nível de rede, ok? E a partir daí as informações são enviadas para o nível de enlace. No nível de enlace, vindo do nível de rede, a gente está tratando sempre já do escopo local, ou seja, o nível de enlace trata dessa rede aqui apenas, que é uma LAN Ethernet, e portanto ela usa o endereço Ethernet, MAC Ethernet, né? O endereço físico, e ele precisa que os pacotes inicialmente sejam transformados em frames, né? Que são as informações de controle no nível de enlace. E tem seus detalhes especificados também nesse nível, ok? Então os frames, eles têm o endereço físico da origem e destino, né, dos dados que estão trafegando. No caso aqui teria dessa máquina e do roteador, né? A comunicação entre eles acontece inicialmente e vai ser repassada aos demais nós até o destino. Então, das responsabilidades da camada de transportes, a gente pode ver a confiabilidade da transferência dos dados entre dois nós. Você vê que confiabilidade já estava sendo especificado aqui na camada de transporte, mas ela redundou, né, foi repetida aqui no nível de enlace. Para quê? Para que a gente possa não desperdiçar recursos, né? Se eu tiver um problema de comunicação entre essas duas máquinas ou entre essas duas, não preciso voltar lá para a origem para mandar de novo, porque teve um problema daqui até aqui, já chegando até o destino. Então, o nível de enlace, ele tenta também retransmitir, detectar erros, etc., para poder que a comunicação e os recursos da rede sejam otimizados, né? O uso deles seja otimizado, ok? E, obviamente, o endereçamento físico através do endereço MAC faz parte desse nível aqui, dessa camada, ok? Interessante vocês também sempre olharem esses vídeos ativamente, ou seja, se eu estou falando de frame, de segmento, de TCP, UDP, chega lá no Google, né, dá uma olhada aqui, eu fiz uma busca, cabeçalho Ethernet, beleza, o que é um cabeçalho Ethernet?
O que é isso aqui? Ó, dei uma busca aqui nas imagens, já consigo ver algumas informações, ó, que podem elucidar o que é. Então, nada mais é do que informação de controle. Ó. O que é um quadro? É uma menor estrutura de informação transmitida através de uma rede local. Então estava numa rede local ali, então sempre os dados vão sendo quebrados. Então no caso da Ethernet, por exemplo, 1500 bytes de dados. O resto é informação de controle, endereço físico de origem, endereço físico de destino, o tipo ou tamanho do pacote. Isso aqui é para integridade, ou seja, como é que vai ser detectado se tiver um erro nesse pacote. Okay? Então tem mecanismo de detecção em cima disso. E os dados? Dados você vai de no mínimo 46 bytes até 1500 bytes. Okay? Isso vai sendo criado o formato de um frame. Né? Se a gente olhar o IP, por exemplo, o IP vai ter um outro formato. O IP já tem outro formato, tem outras informações que é pertinente àquele protocolo. Né? Obviamente aquela camada deve ser origem de destino, deve ser IP, a identificação TTL, etc. Então isso vai fazendo a gente ter uma postura mais ativa, ok? Isso é muito importante para a gente estar aprendendo e sempre desenvolver nossa autonomia. Crucial para a gente se tornar profissional. Ok, então chegando até os frames, o que é que nos resta? Transformar aquilo tudo em bit para que seja finalmente transformado em sinal e enviado pelo meio físico. Esse é o último estágio aí da transformação da informação, passando, né, pelo nível físico. Então o nível físico ele vai colocar os bits, né, no meio, a camada física vai colocar os bits no meio físico e enviar. Okay? Elas foi passada pelo nível de enlace acima, transforma os bits ali e coloca no meio físico, transforma em sinal. Isso aí já chega no nível da placa, no nível dos cabos, certo? Então no caso de uma rede Ethernet, esses bits vão ser transmitidos e vai chegar até, nesse caso aqui, o roteador ao qual essa máquina está ligada. Então essa LAN está distraída, poder ter um switch aqui, né, ou vários switches, tanto faz, mas chegaria certamente ao roteador para sair da rede. Então o roteador, olha só que papel interessante, né? Ele precisa enviar esse frame, essa informação, esses bits que foram enviados aqui por essa máquina para uma outra rede, uma rede ATM, uma rede WAN, uma rede de longa distância, que tem outro formato, né? O nível dela, né? As informações de controle dela, o formato do frame dela é totalmente diferente de Ethernet. Então isso é outra grande função do nível de rede, né? Ele consegue transformar as informações de uma tecnologia para outra, né? E particularmente quem faz isso é o IP, né? No contexto atual. Então o que é que o roteador faz? Ele recebe essa informação, ele começou um processo de desencapsulamento. Ele começou a tirar as informações, tirou do nível físico, olhou no nível de enlace e disse, bom, agora eu preciso olhar, na verdade, eu estou vendo que é um frame Ethernet, mas eu vou repassar essa informação para uma rede ATM. Então ele vai ter que remover também o nível das informações de controle do nível de enlace de Ethernet e transformar ele em ATM, ok? Então ele vai olhar agora, né? Desencapsulou, olhou para o IP, disse o IP de origem e destino. Ele olhou e disse, bom, destino é esse cara aqui, beleza, mas a rede que eu tenho que mandar é essa aqui para esse roteador para chegar finalmente aqui. Essa é uma decisão de roteamento. E aí ele, antes disso, precisa reencapsular. Então ele reencapsula os dados que tinham sido mandados aqui da rede Ethernet para a rede ATM, ok? Transforma novamente em bits, né, e manda pelo meio físico. O que aconteceu aqui? Deu erro na transmissão por alguma razão. No caso aqui, o roteador estava congestionado, ou seja, ele estava sobrecarregado e não conseguiu mandar essa informação até o destino. Então o que acontece? A forma de controlar esse erro é mandando
o nível de transporte na origem, ele detecta que o pacote foi perdido da seguinte maneira: ele sempre espera uma confirmação. Como essa confirmação não chegou num certo tempo, ele já entende que ela não foi e ele vai retransmitir automaticamente os dados, ok? Então, prontamente ele manda de novo, né? Isso é o processo de origem, manda, faz todo o processo normalmente aqui, o roteador chega no segundo roteador aqui, ele vai fazer desencapsulamento aqui, tirou nível de enlace, olhou, né? Olha o nível de rede agora, qual é o IP de destino, sempre para tomar essa decisão de roteamento, e reencapsula. Então, poxa, se eu já sei que o próximo nó já está nessa minha rede, eu vou reencapsular ela novamente como um frame Ethernet, ok? E essa informação é adicionada e enviada localmente pela rede. Olha aí, a informação ia chegar até a rede LAN, mas por alguma razão se perdeu até aí, não chegou até o destino. Então o que acontece? Normalmente, pelo fato da camada de transporte estar responsável pelo reenvio, ela reenviaria, mas veja que teria que voltar normalmente todo esse caminho aqui para que o nó voltasse, né? Então, como esse erro aconteceu aqui e o protocolo Ethernet no nível de enlace implementa o reenvio, ele mesmo pegou o pacote que estava aqui na memória do roteador e já mandou novamente o pacote que deu erro, né? Então ele economizou aí os recursos da rede para poder entregar esse pacote, que é a missão dele aí nesse cenário, ok? Então, como a gente viu antes, é uma função redundante, né? O controle, a confiabilidade, ela pode ser provida tanto no nível de transporte quanto no nível de enlace, e a razão é bem essa aí. Se o erro der para ser reparado pelo nível de enlace, não tem sentido voltar tudo para tentar consertar um erro que pode ser consertado localmente, ok? Então, reenvio o frame. E agora vai acontecer o que? O desencapsulamento no destino. Então, chegou no servidor, o que é que ele vai fazer? Ele vai remover, vai desencapsular e ler as informações que foram todas criadas aqui na origem, ok? Então, nível físico, né? Ele vai ler os bits do meio e vai converter ele de volta nos frames, né? Se veio uma sequência de bits, vai ter alguma maneira de que o nível físico transforme, né, converta ele em frame, que recupere a semântica dos dados, porque uma sequência de bits não quer dizer nada. Mas, obviamente, o nível físico tem alguns protocolos que vão trabalhar para detectar o formato dentro dos bits e transformar aquilo em frame, ok? No caso, um frame Ethernet, porque essa rede é uma rede Ethernet, ok? Ele entrega esses frames e, por sua vez, vai fazer o que? Vai pegar esses frames e vai transformá-los em pacotes IP. Vai desencapsular a parte do frame e vai jogar para o nível de rede. Então, o nível de rede vai lá, remove o cabeçalho, né, e repassa, lê as informações, percebe que é para ele mesmo, pacote, etc. E repassa para um nível acima, que é o nível de transporte. O nível de transporte vai reconstruir os segmentos, né, ou seja, os dados que foram lá divididos em vários pedaços, etc. Ele vai reconstruindo, usa a porta de origem lá, ou seja, aqui a porta de origem é essa, a porta de destino é essa. Ele vai saber exatamente agora que, olha, esse pacote aqui ele vai para o processo do servidor SMTP, que está na porta 25 rodando nesse servidor, okay? Justamente através da informação da porta, ok? Quando chega no nível de sessão, ele vai saber qual é o fluxo, ou seja, qual fluxo de comunicação pertence esse pacote, né? Porque assim como poderia ter sido esse usuário, poderia ter sido 10 usuários que tivessem mandado esse e-mail. E aí, qual dos 10? Qual é a comunicação entre os 10? Ok? Então, o nível de sessão ele vai determinar exatamente qual é o fluxo aí que ele vai se encaixar. Ok? Remove o cabeçalho e joga para o nível de apresentação. Então, ele vai olhar no nível de apresentação, bom, formato ASCII, por exemplo, né, que foi pedido lá na origem,
ok o suporte, então vamos representar esses dados em ASCII. E finalmente chega até o nível de aplicação, onde vai ser entendido, compreendido, né, interpretado os comandos SMTP no nível de aplicação que foram gerados lá no cliente e agora estão no lado do servidor. Ok, então isso aí é um exemplo, né, bem estruturado e bem organizado no intuito de mostrar o modelo OSI. No entanto, a gente sabe que o modelo OSI é só uma referência que o modelo TCP/IP implementa, mas você vê que ele implementa todas as funções que foram discutidas aí no modelo. Okay? Só que ele não implementa da mesma maneira, ele simplificou, né, ele englobou aí algumas funções de várias camadas em uma só. Especificamente, todas as funções do nível de aplicação, apresentação e inserção viraram só um nível apenas no TCP/IP chamado nível de aplicação. Então, tudo que é funcionalidade pertinente à apresentação e inserção virou um nível de aplicação, ok? Eu quero adicionar a criptografia no meu protocolo, eu quero usar a criptografia, cara, depende da aplicação, né? Se ele oferecer esse suporte, se você puder colocar esse suporte, ok, perfeito, dá para usar tranquilamente. Se você quiser fazer controle das sessões de comunicação, isso é feito pelo protocolo de aplicação, ok? O nível de transporte e de rede, né, que ele chamou de internet, isso ficou praticamente o mesmo, né? Então são equivalentes em termos de funcionalidade. E os protocolos que a gente usou, né, discutiu aqui, obviamente, todos eles são, na verdade, do modelo TCP/IP, IP/TCP, SMTP. Isso existe no modelo TCP/IP e são largamente usados na internet. Por fim, o nível físico e de enlace, eles estão também englobados, né, sintetizados numa camada só, que chama camada de acesso à rede. Percebam, pessoal, que isso é uma interpretação, certo, do modelo TCP/IP. Vocês vão ver em vários outros referências, como o Kurosi, como outros autores de renome que, por exemplo, eles mantêm essas duas camadas no modelo TCP/IP do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito, ele não cria essa camada de acesso à rede aí para englobar as duas funções. Ele deixa separado do mesmo jeito e isso é ok. Isso não tem problema nenhum, é apenas uma maneira de interpretar diferente o mesmo conceito aí, ok? Muito bem. Então isso aí eu espero que tenha deixado claro aí para vocês, pessoal, um pouco sobre o funcionamento do modelo do OSI TCP/IP na prática, né, nessa animação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.